No vídeo que eu fiz a respeito da juíza do caso Henri Borel, que mandou os advogados ali ficarem sentados, não queria que eles ficassem em pé, que aquilo era uma afronta contra ela, eu recebi um comentário que eu gostaria de abordar aqui nesse vídeo. Por quê? Porque esse comentário, para mim, ele suscita determinadas incompreensões a respeito da atividade advocatícia, que eu acredito que sejam bastante comuns. E essa é uma oportunidade que a gente acaba tendo de explicar um pouco o papel do advogado numa audiência criminal, certo? Num júri, porque certas coisas que para nós são desconfortáveis, são estranhas, elas são garantidas por lei, né? Então, o comentário, ele disse o seguinte: e esses advogados, entre aspas, têm alguma postura? Tem respeito e educação com quem preside a audiência? Isso não faz parte nem da Constituição, faz parte da educação que se deve ter para conviver em sociedade. Quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. Hoje em dia, as pessoas mais sem razão e que querem ser os donos da razão escolhem a advocacia para sustentar cada vez mais o só quero venha a nós. O vosso reino que é bom ninguém quer saber. Se eles estudaram, ela estudou mais. Se querem exigir os direitos, sejam corretos na postura. O que existe nesse caso é uma sequência de absurdos. A única vítima, a criança que não pode mais ter o direito de viver. Então, vamos lá, né? Com relação a esses advogados, tem alguma postura? Tem postura de advogados. E tem postura de advogados criminalistas atuando numa sessão de júri. Os advogados, eles têm uma certa liberdade de atuação dentro de uma sessão no júri. Deixa eu tirar esse áudio aqui. Porque isso é necessário para performar ali a defesa do seu cliente a contento, né? É um momento muito tenso para todo mundo, é um momento muito delicado, né, para o réu, para o cliente ali que está sendo defendido, e por isso perdão, também existe ali os juízes leigos, né? O júri são pessoas do povo, né? São pessoas que não necessariamente respondem à estrita técnica jurídica. Então, permite-se uma maior liberdade na comunicação por parte dos advogados para que aquilo que eles estão dizendo e fazendo possa ser bem compreendidos pelas pessoas ali que são leigos, não são pessoas da área jurídica. Então, sim, eles têm postura de advogados criminalistas atuando numa sessão de júri. O que está acontecendo ali não é nada demais, não é nada que não é nada que não faça parte da praxe, né, da atuação advocatícia. Tem respeito e educação com quem preside a audiência? Tem. O advogado, ele tem uma liberdade, até está aqui no Estatuto da Advocacia, que é uma lei federal, né? Logo ela é de observância obrigatória a todos, inclusive pela juíza que preside o caso, a Lei 8.906 de 94, o artigo 7º, ele diz o seguinte, né? São direitos do advogado. E o inciso 10º, ele diz o seguinte: usar da palavra pela ordem em qualquer juiz ou tribunal mediante intervenção sumária, para esclarecer equívoco ou dúvida, e assim vai. Então, essa questão de, não, mas tem que ter educação, não pode interromper a juíza falando, o advogado não pode interromper, aí diz aqui, né, não faz parte nem da Constituição, faz parte da educação que se deve ter para conviver em sociedade. Quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. Veja, não é falta de educação por parte do advogado interromper a juíza para falar alguma coisa. O advogado, ele tem o direito de usar da palavra pela ordem em qualquer juiz ou tribunal, isso inclui uma sessão de júri, né, mediante intervenção sumária.
Então, veja, intervenção sumária, ele interrompe mesmo a fala da juíza e fala o que ele tem para falar. Ele não precisa pedir permissão para exercer o seu direito à fala. Isso não é uma questão de boa educação ou de má educação. É a questão da dinâmica dos trabalhos numa audiência, né? Numa sessão de júri. As coisas elas são feitas dessa forma ali. E tem os motivos para isso, né? Então, aqui não se encaixa essa alegação de falta de educação. Se trata de um direito que deve ser garantido aos advogados. É simples assim. Hoje em dia, as pessoas mais sem razão e que querem ser os donos da razão escolhem a advocacia para sustentar cada vez mais o só quero venha a nós, o vosso reino que é bom, ninguém quer saber. Bom, eu não concordo com isso, né? Não é questão de você querer ser o dono da razão ou de você não ter razão, mas quando você advoga, você tem lado, né? Você não é imparcial. Quem tem que ser imparcial é o juiz. E até, né, se me permite um parêntese, nesse caso, essa juíza, ela demonstra claramente que ela não é imparcial. Inclusive, foi divulgado um vídeo dela nos últimos dias, onde ela deixa bem claro que ela não tem a imparcialidade necessária para tratar, para presidir a audiência desse caso do menino Henri Borel, porque ela está emocionalmente envolvida, né? Ela diz que ela não consegue ver o neto dela pulando e brincando em casa sem pensar no menino Henri, sem se emocionar. Isso tira dela a frieza que é necessária para presidir esse julgamento. Então, ela sim tem que ser imparcial. O advogado não. O advogado ele tem lado. Então ele defende uma razão. E é isso. Então ele não é que ele quer ser o dono da razão, é que ele está defendendo um ponto de vista. Isso faz parte, né, da natureza da advocacia, né? Ele está servindo ao seu cliente. Se eles estudaram, ela estudou mais. Isso aqui é um problema, né? Isso é um problema, é uma confusão muito comum que acontece na opinião pública. O juiz ele não necessariamente estudou mais do que o advogado. Ele pode ter estudado, mas não necessariamente. Pode ser que ele não estudou mais do que o advogado. São profissões diferentes, né? O ofício da judicatura é um. O ofício da promotoria é outro. O ofício da defesa é outro. Então, veja, são profissões diferentes, são funções separadas. O processo... É difícil dizer, né, que um processo ele leva à justiça, mas o melhor resultado possível de um processo, ele se busca através da concatenação das funções diferentes. Então, a acusação, que vai acusar sem dó, a defesa, que vai defender sem dó, e o juiz, né, o julgador, no caso, que não pode fazer parte nem da acusação nem da defesa, não pode ser simpático nem a um nem a outro, que vai julgar o caso, ou nesse caso vai presidir o julgamento para que os juízes leigos julguem. Veja o que diz aqui o mesmo Estatuto da Advocacia no artigo 6º. Não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíprocos. Às vezes pode haver alguma confusão no sentido de que o Estatuto da Advocacia submete apenas os advogados. Não, é uma lei para os advogados. Não. É uma lei federal que submete a todos, inclusive os juízes. Os juízes devem se submeter ao Estatuto da Advocacia, porque é uma lei federal. E essa lei federal prevê que não existe hierarquia entre os juízes e os advogados e os membros do Ministério Público. Mas aqui nós vamos nos concentrar entre os juízes e os advogados. Não existe hierarquia. O juiz ele não está numa posição de superioridade hierárquica em relação ao advogado, nem de superioridade técnica. Não. O juiz ele fez um estudo específico para a sua profissão,
para prestar o seu concurso, ele faz um estudo específico para trabalhar, e o advogado fez um outro estudo específico para ser aprovado no exame da ordem e faz outro estudo específico para desempenhar a sua profissão, que é diferente da profissão da judicatura. Assim como a judicatura é uma profissão diferente da advocacia. São funções distintas, não existe isso de que a juíza estudou mais do que o advogado, não necessariamente. Você pode ver os autores de livros, aí, doutrinadores, eles nem todos são juízes. Você tem grandes doutrinadores que são juízes, por exemplo, o Guilherme de Souza Nutti. Você tem grandes doutrinadores que são promotores de justiça, por exemplo, se eu não me engano, o Renato Brasileiro de Lima é ou era promotor, o Rogério Greco é ou era promotor de justiça. E você tem grandes doutrinadores que são advogados, são defensores, por exemplo, o César Roberto Bittencourt e tantos outros, né? Então, alguém estudou mais do que alguém? Não necessariamente. Isso, a profissão, né, do juiz, ela não necessariamente significa que ele estudou mais do que o advogado. Isso é um equívoco grave, mas pode ser corrigido, mas é um equívoco, tá? Isso não é verdade. Se querem exigir direitos, sejam corretos na postura. Corretos para quem? O que é ser correto? Corretos aos olhos de quem? Aos olhos da lei, que é quem submete advogados, promotores e juízes durante uma sessão de julgamento, eles foram corretos. Veja o que diz aqui, o mesmo Estatuto da Advocacia, o mesmo artigo 7º, aqui o inciso 7º. Olha só. São direitos do advogado permanecer sentado ou em pé e retirar-se de quaisquer locais indicados no inciso anterior, independentemente de licença. E que locais são esses do inciso anterior? Salas de sessões dos tribunais, salas e dependências de audiências. Então veja, o advogado ele pode permanecer sentado ou em pé, independentemente de licença. Ele não precisa pedir permissão nem para sentar e nem para se levantar numa sessão de audiência, numa sala de audiência, numa sessão de um tribunal. Ele não tem essa obrigação. Então, os advogados, eles foram corretos na postura, mas a juíza não foi, porque ela queria impor que eles se sentassem. Ela não está sendo correta, porque ela está violando a lei. Então, corretos. O que é ser correto? Corretos aos olhos de quem? A lei é correta. A lei aqui, né? Lógico, se entende-se que a lei, enfim, não está sendo feita da melhor maneira, mude-se a lei, mude-se o Estatuto da Advocacia. Mas hoje, o correto é seguir aquilo que a lei diz, e a lei diz que o direito do advogado permanecer sentado ou em pé numa sala de audiências, numa sessão de tribunal, ele deve ser garantido, independentemente de licença. A juíza ela não tem que autorizar ou desautorizar que o advogado se levante ou se sente. Ele pode fazer. Ela também não tem que autorizar ou desautorizar que ele use da palavra. Ele pode usar da palavra até mesmo por intervenção sumária, interrompendo mesmo. Ele pode fazer isso. Isso faz parte da atividade advocatícia. O que existe nesse caso é uma sequência de absurdos. A única vítima, : a criança que não pode mais ter o direito de viver. É lamentável que o falecimento da criança, caso tenha sido um assassinato, é lamentável o assassinato dessa criança. Vamos ver o desfecho que vai ter esse caso. Mas ali trata-se de um momento onde deve ser preservada as atuações técnicas, né? O respeito aos procedimentos, justamente para que aqueles que sejam aqui eventualmente culpados não venham a ser vitimizados, não venham a ser transformados em vítimas pela violação dos seus direitos, pela supressão das suas liberdades, e isso inclui o respeito aos direitos e às liberdades dos seus advogados. Então, justamente para que a condenação, caso ela venha a acontecer, ela seja justa,
ela seja inatacável, é preciso que se garanta todos os direitos dos acusados e dos seus advogados. Se amanhã ou depois eles forem condenados e recorrerem, vai ser possível dizer, não, vocês tiveram toda a defesa, vocês se defenderam da maneira como a lei permite, então a condenação ela foi correta. E se eles forem absolvidos, no caso, que se respeite isso. Mas essas opiniões expostas nesse comentário, elas são muito comuns no seio da sociedade. E, enfim, a gente tem a oportunidade de estar esclarecendo essas questões, né? Colocando a bola no chão, por assim dizer, tá bom? Juliano de Henrique Mello, advogado criminalista, muito obrigado pela sua atenção e a gente volta com mais vídeos. Um abraço.